Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior. Sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Hoje, então, nós começamos a quarta parte do catecismo, quarta e última parte do catecismo. Parte esta que fala sobre a oração, né? Então, nós terminamos os 10 mandamentos na semana passada, terminando assim também a terceira parte do catecismo. Por que eu falo isso? Porque é importante a gente saber onde a gente situa. Eu não estou ensinando só você o que o catecismo diz, mas onde pesquisar no catecismo. Por exemplo, se eu quero falar de oração, onde o catecismo vai falar de oração? Você já sabe, na quarta parte. Então, por isso que eu friso essas coisas assim. Quando você vai falar sobre moral, né, sobre 10 mandamentos, sobre os mandamentos, sobre como o cristão deve agir, é na terceira parte, né? Que é onde fala sobre os mandamentos, sobre a moral cristã. Quando você vai falar sobre a ação do cristão, que é a liturgia, onde nós vamos falar? Vamos ver na segunda parte, que são os sacramentos, onde o centro são os sacramentos. Basicamente, o catecismo ele tem 4 orações, entre aspas, que são centrais. Por que eu falo entre aspas? Porque a primeira parte do catecismo, que é a parte onde fala sobre a fé cristã, ela não é uma oração. O credo não é uma oração. Então, temos lá o credo, que é aquela oração, não, na verdade não é uma oração, né? É uma profecia. Aliás, uma profissão, melhor dizendo. É uma profissão. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é uma profissão, não é uma oração. A segunda parte, ela vai falar sobre os sacramentos, né? Então, sobre aqueles 7 sacramentos. Batismo, Eucaristia, Crisma, ordem, matrimônio, unção dos enfermos e penitência, né? São esses os 7 mandamentos, 7 sacramentos. Hoje eu estou embaralhando tudo, né? Aqui, os 7 sacramentos da igreja. Depois, nós vamos falar sobre sobre os mandamentos, sobre os 10 mandamentos. E aqui vocês sabem eles já, né? A gente acabou de falar, não vou repeti-los aqui. E depois, por fim, a quarta parte, né, que é a parte que nos importa hoje, é de fato a oração do Pai Nosso. Então, é a única que é de fato uma oração, né? Que é a oração central. Todo cristão é a única oração que se deve fazer e crer para chegar ao céu. Porque todas as orações que o cristão faz deve ser espelhada ou inspirada no Pai Nosso. Então, toda oração, todo o Pai Nosso é um modelo exemplar de oração. Nós vamos ver isso, de fato, que o Pai Nosso, ele é o resumo de todo o Evangelho. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Em uma outra aula, nós veremos isso. Hoje nós veremos como a oração começou na humanidade. Por que acontece? O homem não reza a partir de Jesus, mas o homem já rezava antes. Só que a oração, como nós conhecemos ela hoje, não necessariamente começou como ela é hoje. Então, nós vamos perceber o seguinte: nós vamos perceber que a oração, como qualquer outra coisa que o homem pode desenvolver, ela também foi desenvolvida, ou seja, ela foi também sendo aprendida, né? O homem rezava de uma forma e foi aprimorando a sua oração com o passar do tempo. E como é que foram os primeiros passos do homem na oração? Isso nós vamos ver lá no Antigo Testamento. É por isso que o título dessa aula é A Oração no Antigo Testamento. Bom, professamos então o símbolo da nossa fé na primeira parte do catecismo, celebramos a liturgia na segunda parte do catecismo, configuramos nossa vida a vida de Cristo, na terceira parte do catecismo. E finalmente, vamos nos relacionar com Deus como Cristo se relaciona na terceira parte do catecismo. Este relacionamento que nós temos se chama oração. Então, você vai perceber que tudo é inspirado em Cristo. Tudo é inspirado em Cristo.
O símbolo de fé é inspirado em Cristo, é inspirado naquilo que Cristo ensinou. A liturgia é inspirada naquilo que Cristo instituiu. A vida é inspirada naquilo que Cristo viveu. E, por fim, a oração naquilo que Cristo orou, naquilo que Cristo rezou. Então, nós temos os ensinamentos, nós temos a celebração, nós temos a vida e nós temos a oração de Jesus no catecismo. O que é a oração? Bom, oração são 3 coisas em uma só. Oração, primeiro de tudo, é uma oferta de Deus. Então, Deus oferta ao homem a possibilidade de rezar. Deus oferta ao homem os dons para que o homem possa rezar. E também, consequentemente, é uma oração, é uma oferta do homem a Deus. Então, Deus oferta e o homem oferta em gratidão a oração. Então, é uma troca de oferta. E entre essa troca existe uma comunhão. Existe a comunhão entre ambos, entre Deus e o homem. Então, a oração é essa comunhão de reciprocidade e entrega e oferta recíproca entre Deus e o homem, certo? Então, a oração é isso. Segundo o catecismo, a oração vai dizer isso. Mas o catecismo vai um pouco mais longe, um pouco mais além, obviamente. Ele vai continuar perguntando o que é oração. Aí vai falar o que alguns santos disseram sobre o que é oração, certo? Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Então, independente de onde eu estou, seja na tribulação ou na alegria, eu lanço meu olhar, um simples olhar lançado para o céu, um grito de gratidão e de amor. Então, não é um grito de desespero, mas é um grito de gratidão e amor a Deus. É um impulso do coração, é um coração que lança o seu olhar para Deus. São João Damasceno vai dizer que a oração é a elevação da alma para Deus, ou o pedido feito a Deus de bens convenientes. Olha só, aqui ele já começa a colocar que, além de ser uma elevação da alma, mas também é um pedido de bens convenientes. Ou seja, quando ele fala de bens, você vai entender bens terrestres, bens terrenos, certo? Então, pensando sobre isso, a oração não é algo somente espiritual, mas é também algo onde nós podemos pedir coisas terrenas, coisas materiais, certo? Mas coisas materiais que são bens. Lembrando que a palavra bem é aquilo que me motiva, ou que me leva, ou que me ajuda a chegar a um objetivo, ou que alcança o seu objetivo. E é um bem conveniente, que convém a mim, né? Eu tenho um amigo que ele dizia isso, né? Nem tudo o que é de Deus é para mim. Porque tem muita coisa que não é de Deus, que é de Deus, mas não é para mim. É um bem conveniente, só os bens que me convém que eu preciso rezar. Santo Agostinho vai dizer: a humildade é a disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Então, a oração é o homem mendigando tudo aquilo que Deus dá de forma gratuita. Um olhar humilde para Deus. E aqui nós temos o exemplo do encontro da samaritana, do encontro de Jesus com a samaritana, melhor dizendo. Seria o contrário aqui, né? O encontro de Jesus com a samaritana, porque é Jesus quem se arrisca a encontrar a samaritana. Jesus quem se disponibiliza a encontrar a samaritana. Bom, vamos lá. Na oração, nós vamos fazer o mesmo caminho da samaritana. Vamos ao poço buscando algo e encontramos algo maior ainda. A samaritana, ela vai ao poço buscando água, mas ela encontra a água viva. Jesus antecipa-se a nós no poço. Quando nós vamos para a oração, Deus já está nos esperando na oração. Deus já está nos esperando lá. Quando
Quando nós temos sede de Deus, Deus já tem sede de nós há muito tempo. Quando nós procuramos a Deus, Jesus é quem nos procura primeiro. Jesus já havia nos procurado. Jesus nos pede de beber. Olha só, tenho sede, dá-me de beber. É isso que Jesus pede. Jesus vem nós vamos para a oração e quem nos pede é Deus. E quem nos pede é Deus. Pede para que nós nos convertamos, pede para que nós sejamos pessoas melhores, pede para que nós amemos o outro, pede para que nós vivamos a Bíblia, vivamos aquilo que a palavra de Deus vai nos falar. Jesus se revela para todos nós na oração. E Jesus se revela para nós e Jesus revela-nos a nós. Ou seja, não só se revela, mas também ele nos revela. Nós nos conhecemos melhor na oração. Então, com Jesus, nós nos conhecemos melhor. A oração, então, é esse impulso, é esse encontro da samaritana que não procura, mas encontra muito melhor, algo muito melhor naquele poço. A oração é o encontro da sede de Deus com a nossa sede. Deus tem sede de nós, Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Então essa é a sede de Deus, que nós tenhamos sede dele. A nossa oração de súplica é uma resposta. Ela não é algo que nasce de nós, mas é uma resposta à pergunta de Jesus, ao impulso de Deus em nossas vidas. Se conhecesses o dom de Deus, tu é que lhe pedirias, que lhe terias pedido, e ele te daria água viva. Então, é uma resposta. Não é Deus quem deve nos pedir, somos nós que devemos pedir. Mas ela pede justamente a água viva, porque Jesus fala para ela que existe uma água viva. Mas ela pede a água viva porque antes Jesus pediu para ela: dá-me de beber. Resposta ao lamento de Deus. Olha, se você teria pedido. Isso é o que eu quero, que você peça água viva. Deus quer que nós peçamos a Ele. Deus quer que nós peçamos a água viva a Ele. É uma resposta de fé à promessa gratuita da salvação. Deus promete gratuitamente. Aliás, Deus promete a salvação de forma gratuita. E isso e pedir e orar é uma resposta de fé. É uma resposta de fé. Também é uma resposta de amor à sede do Filho único. Bom, de onde procede então a oração? O homem todo ora com linguagens de gestos ou de palavras, porque o homem tem corpo e boca para falar. Obviamente ele pode usar outros gestos também, como olhar, como o levantar as mãos, são gestos. O corpo todo reza, mas também o coração deve rezar. A oração então brota da alma, do espírito, do coração. É de dentro do coração do homem que toda oração surge. Que toda oração vai surgir. É o coração que ora, e se ele estiver longe de Deus, a expressão da oração será vã. Quanto mais distante o coração estiver de Deus, mais distante será a oração. Eu falo distante no sentido de que a oração, ela deve ser conforme o que Deus quer de nós. Então nós não podemos, por exemplo, pedir o mal para as outras pessoas. Essa seria uma oração vã, seria uma oração tola, né? Seria uma oração vazia. Então, pedir coisas contrárias a Deus são orações vãs. Então, quanto mais distante estiver o coração de Deus, mais a nossa oração será vazia. O coração é a morada onde estou e onde eu habito.
O coração é o lugar mais íntimo que o cristão pode encontrar. O coração é onde descemos, onde nós colocamos a nossa humildade, onde nós nos encontramos. Encontramos aquilo onde nós realmente precisamos, onde nós estamos de verdade. O coração é nosso centro oculto, inapreensível, onde nós não podemos apreender, onde nós não podemos encontrar algo que seja acessível. Ele não é acessível a todos. O nosso coração não é acessível a todos. Só Deus pode acessá-lo. Só Deus pode acessá-lo, né? Sem segredos. O coração só pode ser sondado e conhecido pelo Espírito de Deus. Então é só Deus que sonda perfeitamente e profundamente o coração do homem. O coração é o lugar da decisão. É lá onde nós também pecamos. Se é lá onde nós desejamos Deus na oração, é lá também onde nós pecamos. Então, o coração é o lugar da decisão. É na decisão onde nós pecamos. É na vontade. É na ação e na vontade que nós pecamos. Então, o coração é esse lugar da decisão. É onde nós nos decidimos, de fato, se queremos Deus ou se não queremos Deus. O coração é onde estão as nossas tendências psíquicas mais profundas. Aquilo que nos influencia, os traumas, as dificuldades, os pesares, os dons também, todos eles estão no coração. O coração é a sede da verdade. É onde a verdade habita dentro do ser humano. Toda verdade que existe no ser humano habita no coração do ser humano. No ser humano, ela pode se transmitir para todas as outras realidades do ser humano. Mas é no coração que a verdade habita. O coração é onde escolhemos a vida e a morte, o lugar da decisão. O coração é o lugar do encontro da nossa imagem com a imagem de Deus. O coração é o lugar da aliança. A oração, então, é além de uma aliança, como nós terminamos aqui, né? A oração é o lugar da aliança, onde eu me decido por Deus. O coração, né? A oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. Nós, cristãos, só podemos rezar porque rezamos em Cristo, porque somos batizados. A oração do cristão ela é diferente da oração do não cristão, certo? Então o que? Existem vários não cristãos no mundo, né? Os muçulmanos, os judeus, e a oração do cristão ela é diferente. Por quê? Porque a oração do cristão ela é baseada em Cristo. Ela é baseada em Cristo, você sabe o que é, né? Quem é? Cristo é a união hipostática entre Jesus e o Espírito Santo, né? O Cristo ungido e o Pai, obviamente, também, né? Entre a Santíssima Trindade. O Cristo é a Santíssima Trindade. Aquele que unge, aquele que é ungido e aquele que é a unção. Certo? Todos em um só ser, em uma só divindade e a única, obviamente, a única divindade que existe. Então a oração do cristão é uma aliança que Deus faz com o homem através de Cristo, através da encarnação de Cristo. Nós só podemos rezar porque Cristo se encarnou e Cristo rezou. É a ação de Deus e do homem. Jorra do Espírito Santo e de nós. É toda orientada para o Pai em união com a vontade humana do Filho de Deus feito homem. Então, é uma união entre a Santíssima Trindade. Muito tempo atrás, eu estava em um lugar e aí uma pessoa perguntou assim, com quem mais você tem facilidade para conversar na oração? Com o Pai, com o Filho ou com o Espírito Santo? Bom, na época eu cheguei a responder que era com o Pai, mas hoje eu percebo que essa pergunta ela é estranha, para não dizer idiota. Por quê? Porque nós não conversamos com o Pai
sem conversarmos com o Filho e o Espírito Santo, porque quem me vê, vê o Pai, né? Então, essa passagem, essa pergunta, seria estranha de se dizer. Quem fala, quem reza, reza com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e no Espírito Santo, certo? Através do Filho, nós rezamos ao Pai e rezamos no Espírito Santo. Então, existe uma relação entre a Santíssima Trindade, que é uma relação de oração. A oração, então, é dom de Deus, a oração é uma aliança, e a oração também é comunhão. A oração é comunhão com a Santíssima Trindade, que eu já comecei falando aqui, né? A oração é a relação viva dos filhos de Deus. Essa relação onde os filhos de Deus se encontram com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Se encontram nessa Trindade. É união total com a Santíssima Trindade. Quem se une ao Pai, se une ao Filho e se une também ao Espírito Santo, porque ambos são um só. Para ter uma vida de oração, então é preciso ser batizado, né? Uma oração cristã, obviamente. Para ter uma vida de oração cristã, é preciso ser batizado, pois somos um com Cristo no batismo. Então, para ter uma oração, nós precisamos ser batizados, para sermos cristãos, para sermos filhos de Deus. Também estar habitualmente na presença de Deus, porque se eu rezo esporadicamente, e aqui detalhe, esporadicamente, não é aquele esporadicamente assim, uma vez na semana, alguma coisa assim, não. É aquele impulso constante. O meu coração está sempre respirando por Deus, né? Eu não deixo para respirar só no domingo. Acho um absurdo quando as pessoas postam assim, elas vão na missa e postam assim, dia de agradecer a Deus, como se na missa nós só agradecêssemos, né? A missa nós fazemos muito mais. Quem já viu a aula sobre o sacramento da Eucaristia e sobre a Santa Missa, você sabe que não é a única oração que você faz de agradecimento na Santa Missa, mas nós fazemos outras orações também na Santa Missa, certo? Então, esse rezar, estar habitualmente na presença de Deus, é um hábito de respirar constantemente Deus. Então é sempre estar pensando nele. Sempre estar pensando nele. E aqui eu falo até nas horas que nós pecamos. Mesmo quando nós pecamos, existe uma diferença entre aquele que peca e pensa em Deus, mesmo assim peca, e aquele que peca e não pensa nem em Deus, né? Então existe essa diferença. Uma pessoa de oração, ela vai pecar. Ela vai pecar, né? Mesmo sendo uma pessoa de oração, ela vai pecar, sabe? Não, claro que Deus dá a graça para alguns de não pecar, né? De ter pecados menores, mas porque a humildade e a santidade é grande naquela pessoa. E a santidade é dom de Deus. Não é porque aquela pessoa é boa. Não é porque aquela pessoa é boa. Se você vai perguntar para uma pessoa que tem facilidade para viver a santidade, ela vai falar, olha, tudo isso é graça de Deus, tudo isso é dom de Deus. Então, estar habitualmente é estar plenamente, todo momento. Também é estar em concordância com a vontade de Deus. Eu não posso rezar e pedir a Deus algo que não é da vontade dele. E para ter uma vida de oração cristã, é preciso também ser sinal de amor, do amor de Cristo no mundo. Então eu não posso dizer que eu rezo se as minhas ações não, pelo menos, obviamente, né? Se a minha vontade, pelo menos, não está em concordância com o amor de Deus. Ou seja, eu não posso dizer que eu rezo se no meu coração eu desejo o mal. E aqui eu não estou falando de ações, né? Aqui eu estou falando de convicções. Ou seja, eu tenho convicção que eu
quero mal para fulano, que eu não tenho amor por alguém, então, nesse caso, eu não estou rezando como um cristão, certo? Então, explanando basicamente o que é a oração nesses primeiros 20 minutos, vocês sabem que as introduções aqui sempre são longas, né? Porque o catecismo ele dá essa introdução bem longa, bem cheia. Agora nós vamos entender o que é a revelação no Antigo Testamento, certo? Bom, o homem procura Deus, mas é Deus que chama o homem primeiro. Então a oração é esse: Deus procura o homem e o homem procura. Aliás, Deus chama o homem e o homem procura a Deus porque Deus o chamou. O homem é capaz de conhecer Deus assim como os anjos. Por quê? Porque o homem é um ser intelectual, um ser racional, um ser que pode encontrar, que pode conhecer Deus. E ao querer reconhecê-lo, ele busca esse Deus. Ele busca esse Deus. Então, lembre-se, né? É algo que você pode entender como prova da existência de Deus. Nós não procuramos, por exemplo, né? Nenhum cientista, você vai ver nenhum cientista dizendo que ele está procurando uma bola quadrada. Por quê? Porque bolas quadradas não existem, né? É impossível uma bola quadrada existir. Ninguém pode pintar a casa de branco escuro. Ninguém pode pintar a casa de preto claro, certo? Então, o preto claro ele é cinza, da mesma forma que o branco escuro é cinza, né? Mas o branco é a união de todas as cores, então qual cor ele vai tender? Ao preto, ao vermelho, ao verde, ao azul? Então, a gente não sabe. Então não existe. São coisas que não existem. Quando nós procuramos algo, o fato de nós procurarmos é a prova de que Deus existe. O fato de que o homem faz para si, o homem procura para si e cria para si alguns deuses, é a prova de que Deus existe. Porque o homem não procuraria Deus se Deus não existisse, se não houvesse uma sede, se não houvesse um pré-conhecimento, um germen de Deus na criação do homem. Um pré-conhecimento. O homem conhece, o homem já sentiu esse gosto, né? Aquela pessoa assim, se você já comeu pipoca, pamonha, né? Se você já comeu isso, você vai procurar. Você sabe o gosto, você sabe identificar o que é pamonha, o que é pipoca, com os olhos fechados. Da mesma forma, o homem sabe quem é Deus e que Deus existe. No fundo do seu coração ele sabe. E ao querer reconhecê-lo, ele o busca. Então, quando ele tem acesso a esse germen dentro dele, o homem busca Deus. Todas as religiões testemunham essa busca essencial do homem, certo? Mas é Deus que chama o homem primeiro. O homem pode se esquecer de Deus, mas Deus não se esquece do homem. Deus continua, como o Guilherme K2 ele fala, né? Deus está lá no telefone, ligando para todo mundo. Alguns atendem, outros não. Mas Deus continua chamando o homem. Deus continua ligando para o homem. O homem pode se esconder de Deus, mas Deus sabe onde ele está. Aquela pergunta de Deus para Adão é uma pergunta retórica. Não é porque Deus perdeu Adão de vista, mas é porque Deus quer que Adão se manifeste depois do seu pecado. Homem, onde estás? Não é que Deus perdeu o homem de vista, mas é que ele quer que Adão se manifeste. O telefone está sempre tocando. Eu coloquei até a referência aqui, né? Antes, Deus está ligando para nós. Essa referência é do Guilherme K2, do Santa Carona, que ele fala isso. É fantástico, né? Quem não assistiu também, recomendo assistir, né? Fazer a sua inscrição lá, porque é muito, muito, muito profundo mesmo o que é dito lá. Bom,
Entendendo isso, entendendo que é oração, entendendo que é a revelação de Deus, que Deus procura o homem, mas o homem procura Deus, então é essa troca, essa busca, Deus procura o homem e o homem procura Deus. Agora sim nós entramos no tema de hoje. Então nós temos agora a oração no Antigo Testamento. Semana que vem nós falaremos sobre a oração na plenitude dos tempos, que é a oração de Jesus. E na terceira semana, na aula 93, né, essa 91, 92 será a plenitude dos tempos. Na 93 nós teremos a oração da igreja, certo? Mas vamos lá então. A oração no Antigo Testamento. A oração no Antigo Testamento se revela desde a queda até o levantar-se do homem. Quando é a queda do homem? Quando Deus fala, homem, onde estás? E por que fizestes isso? Que é lá as duas perguntas que Jesus faz, aliás, que Deus faz, né? Que não se pronuncia quando é Deus falando ali, né? Não se fala Jesus. Jesus se encarna só depois, né? Mas Jesus existe, desde sempre. Mas ele é Deus, é a Trindade que diz, onde estás? Homem, você se perdeu de mim. Ou seja, ou melhor, você se perdeu de você e se perdeu de mim. E depois, por que fizestes isso? Quando ele pergunta para Caim, que matou Abel. Por que fizeste isso? Onde está o seu irmão? Levantar-se. E o levantar-se do homem é... Eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Quem disse isso? Jesus. O levantar-se de Deus, o levantar-se do homem, melhor dizendo, o levantar-se do homem é a vinda de Jesus, que vem para fazer a tua vontade, a vontade de Deus. O Gênesis e a oração. Nos 9 primeiros capítulos do Gênesis encontramos a vida da oração e a relação do homem com Deus. Nós vamos ver então a primeira relação de oração entre o homem e Deus é a oferta de Abel. A primeira pessoa rezando é Abel. A primeira definição. E aí você vê o que acontece com as pessoas que rezam desde sempre. É isso. Esse é o chamado das pessoas que rezam. O que aconteceu com Abel? Aí você vai ter que lembrar lá em que acontece em Gênesis 4. A invocação de Enoque, quando Enoque também invoca Deus. A caminhada de Deus, a caminhada com Deus de Noé. Quando Noé conversa com Deus e Deus pede para Noé todas aquelas coisas. O homem oferece algo a Deus como meio para alcançar a Deus. Uma invocação, uma caminhada, uma oferta. Então, é ofertar algo, é entregar algo, oferecer algo para Deus. A oração é uma relação pessoal com Deus, fundamentada na criação e na aliança, e exemplificada pelos patriarcas do Antigo Testamento. Então ela é exemplificada pelos patriarcas no Antigo Testamento, fundamentada na criação. Abraão é considerado o pai da oração no Antigo Testamento. Não é pai porque ele é o primeiro a rezar, mas é pai porque ele é o primeiro a rezar de forma íntima, né? De forma plena, ou plena assim, né? Plena para os tempos, né? É aquele que reza com fé. Na oração é importantíssimo a fé. Então nós vemos a oração no Gênesis. O primeiro a rezar, Abel. Enoque também é um ótimo exemplo de invocação a Deus. Noé é um ótimo exemplo de intimidade, confiança, fé em Deus. Mas aquele que faz todas essas coisas, que oferta, que se sacrifica, que caminha, que é íntimo, que acredita, é Abraão. Certo? A promessa e a oração da fé. Abraão, oração de fé. Abraão, então, apresenta-se como exemplo de fé na oração e na oração. Devemos ter de fé na oração. E na oração, devemos ter essa mesma confiança em Deus que teve Abraão. Então, da mesma forma que Abraão
teve fé. Nós também devemos ter fé, entregar tudo aquilo que nos tira de Deus, disposto a ouvir e atender. Então, como é o exemplo de onde nós podemos tirar o exemplo de Abraão? Estarmos dispostos a ouvir e atender a voz de Deus, assim como Abraão. Estar submetido à palavra e obedecendo a palavra de Deus. A oração expressa em atos. A minha oração não pode ficar só no quarto, mas ela precisa ser expressa em atos. Também é um homem de silêncio, que guarda as coisas no coração. Também é um homem que constrói altares por onde passa. Você vai perceber que a forma de Abraão rezar é por onde ele passa, ele constrói altares. Ele vai construindo lugares de encontro com Deus. Mesmo não vendo a promessa de Deus se cumprir, confia na fidelidade de Deus com fé. Então ele confia, mesmo contra toda esperança. Como diz a carta aos Hebreus, esperando contra toda esperança, Abraão teve fé. Acolhe na sua tenda o próprio Deus, né? Que é naquela passagem dos anjos, que na verdade os estudiosos dizem que ali é a própria presença da Santíssima Trindade na vida de Abraão, na casa de Abraão, na tenda dele. Apresenta sintonia com a compaixão de Deus. Eu me compadeço com o que Deus se compadece. Abraão também teve isso. Então, na minha oração, eu preciso me compadecer daqueles que Deus se compadece. Interceder pelos homens de forma audaz. Pedir de forma audaz. Aceitar sacrificar seu único filho como prova de confiança. Não vacilar na fé. Confiança na providência de Deus. Confia também na ressurreição dos mortos. Se Deus é capaz de pedir para matar meu filho e me dar um filho na velhice, ele é capaz também de me devolver o meu filho. Abraão acreditava nisso. Conformou-se com a semelhança do pai que sacrifica seu próprio filho. Então, Abraão, ele teve a mesma audácia de Deus, que de entregar o seu filho para a morte, com a diferença que Isaac foi poupado e Cristo não foi poupado para a nossa salvação, né? Depois de Abraão, nós temos aqui Isaac, que é a oração de sacrifício. Abraão é a oração de fé. Você vai perceber aqui que eu vou colocar muitos personagens da Bíblia. E todos eles vão ser um tipo de oração. Um tipo de oração. Isaac, oração de sacrifício. Jacó, oração de perseverança. Moisés, oração de intercessão. E assim por diante. A gente vai chegar lá. Certo? Vamos lá. Isaac é exemplo de sacrifício na oração. Eu quero que você vá tendo em mente que todas essas coisas precisam existir na sua oração. Fé, sacrifício, perseverança, tudo isso. Então, tenha esses personagens como exemplo. No Antigo Testamento você terá esses como exemplo, certo? Isaac é exemplo de sacrifício na oração. Ele se rende ao pai, Abraão, para o sacrifício. Detalhe, Isaac já era velho, já era adulto, quando Abraão vai sacrificá-lo, tá? Isaac já era velho, porque ele consegue carregar a madeira. Ele consegue carregar a madeira, que é muita coisa para o sacrifício. Ele já consegue ter um discernimento, entender que ele é o sacrifício. E ele se rende ao pai. Ele se rende ao seu pai, confiando no pai, confiando no seu pai. Confia nas palavras do pai. Talvez você não havia percebido, mas Isaac era um menino jovem, crescido, quando seria sacrificado, pois uma criança não conseguiria carregar madeira suficiente para o holocausto, né? Então, o que eu já falei, já tinha escrito aqui, eu esqueço que eu escrevo as coisas e depois falo, a coisa tá tão enraizada em mim, graças a Deus, que eu já sei o que está escrito antes de ler. Agora Jacó. Jacó é o exemplo de perseverança, fé e perseverança, assim como seu avô Abraão, mas também é um exemplo de perseverança.
da perseverança que precisamos ter na oração. Ele luta com o anjo durante toda a noite e não deixa o anjo sair até que ele tenha sua bênção. A tradição espiritual da igreja viu nessa narrativa o símbolo da oração como combate da fé e vitória da perseverança. Então nós só vencemos pela fé e pela perseverança. Vencemos o quê? Vencemos esse combate. Esse combate que é o quê? O pedir, o alcançar a graça necessária, a graça conveniente, certo? Então nós temos aqui os patriarcas da oração, os patriarcas do Antigo Testamento, Abraão, Isaque e Jacó. E neles nós temos as primeiras características de como deve ser a nossa oração, de fé, de sacrifício e de perseverança, certo? E esse sacrifício de Isaque, o sacrifício de entrega, eu me entrego a Deus. Agora nós entendemos Moisés. Quem é Moisés para a oração? Na oração, Moisés tem um exemplo de intercessão. Aquele que se coloca na brecha. Intercessão é isso. Aquele que se coloca na brecha. Moisés é a figura de Jesus, que é mediador entre Deus e o homem, para o Antigo Testamento, tá? E isso se estende a todos que intercedem. Então, todos aqueles que intercedem são semelhantes. Então, quando as pessoas falam assim, só existe um mediador, então nós não podemos pedir intercessão para a Virgem Maria, nós não podemos pedir intercessão para os santos. Não. Todos os santos, eles intercedem, são mediadores no único mediador. É só por conta de Jesus é que eles podem rezar e pedir para todos nós, certo? Então é só por conta de Jesus é que nós podemos mediar, podemos ser intercessores. Vamos acompanhar Moisés em 3 lugares de oração: a sarça, o monte e o deserto, que são os 3 lugares onde ele vai se encontrar com Deus. Na sarça ardente, ele ouve a voz de Deus no meio da sarça ardente e retira as sandálias como sinal de adoração, mostrando respeito e reverência na oração, purificação para a oração, humildade na oração, encontro com Deus, separação do profano e do sagrado. Aquilo que deve ficar de fora, fica de fora do templo. Profano é isso. Profano é o que está fora do templo, né? E sagrado é o que está dentro. Chamado à missão e conhecimento de Deus, porque ele conhece que Deus é o que é. Eu sou o que sou. Então, na sarça ardente, há essa intimidade, essa adoração, esse separar o profano do sagrado. Outro momento em que Moisés reza é no monte. Ele falava frente a frente com Deus, de uma profunda intimidade. Falava como um homem fala a seu amigo. Deus é nosso amigo. E na oração nós devemos reconhecer isso e ver e perceber isso. Faz oração de contemplação e de intimidade. Também ele encontra forças para ser fiel à sua missão, onde ele não consegue, mas ele na oração ele encontra essa força para ser fiel. Conversa demoradamente com o Senhor, ouvindo e implorando. Então você vai ver relatos constantes de que Moisés rezava constantemente, fielmente e demoradamente com o Senhor. Então não tenhamos medo de rezar muito, e de nos demorarmos na oração também. Repete as palavras de Deus ao povo. Repete as palavras, ou seja, aquilo que eu aprendo na oração, eu tenho que falar para os outros. Guia o povo de Deus através da oração. É um ato. A oração sem ação ela é morta, né? Assim como a fé sem obras é morta, a oração sem ação é morta. Por isso ele sai dali agindo e mostra também humildade, certo? No deserto, e agora o último lugar onde nós vamos encontrar Moisés rezando. Da intimidade com Deus, Moisés retirava a força e a tenacidade para a intercessão. Deus lhe deu um povo e ele assumiu com zelo. Ele assumiu esse povo, essa missão, com zelo. Ele intercede pelo povo nos combates, principalmente em um dos combates, eu não vou me lembrar agora qual, né? Eu devia ter colocado aqui, mas
ergue as mãos até a vitória. Então ele fica com as mãos erguidas e quando ele cansa, ali 2 pessoas seguram os braços deles para que ele mantenha os braços erguidos, porque enquanto ele estava com os braços erguidos, o povo vencia. Quando ele descia os braços, o povo perdia. Então, ele era o intercessor daquele povo. Se mantém na brecha após a apostasia do povo. É ele, enquanto o povo vai embora, ele fica ali. E ele diz, não vou sair daqui. Não vou sair daqui, vou interceder por esse povo de cabeça dura. Apresenta com inteligência argumentos para interceder, né? E aqui não só Moisés, mas também Abraão vai interceder também. Ló vai interceder também. Você vai percebendo isso. Moisés ele tem uma sacada muito interessante. Quando Deus fala que vai exterminar, e é direito de Deus fazer isso, porque ele é Deus. Ele é o autor do livro, ele é o autor da vida. Ele tem o direito de exterminar. Quando Deus vai falar isso, não é algo cruel, né, da parte de Deus. Quando Deus fala isso, Moisés fala assim, olha, Senhor, mas o que o povo vai falar? O que o povo vai pensar do Senhor? O que os egípcios vão pensar do Senhor? O Senhor nos tirou de lá para nos matar no deserto? Não vai fazer isso, né? O Senhor não vai fazer isso, o Senhor não vai ficar com essa cara. Olha só, né? Obviamente, Deus não existe respeito humano ali, né? Ele não se importa com o que os egípcios vão pensar. Né? Se ele quisesse, ele mataria tanto os judeus, tanto os hebreus, quanto os egípcios ali, né? Ele é Deus, ele tem esse direito. Mas a questão é que Deus se comove com a expertise de Moisés. Confia no Deus amoroso e justo, e um Deus fiel. Confia no Deus que não pode contradizer-se. Recorda Deus que tirou do povo das mãos do Egito, e não para que morram no deserto, mas para que triunfem, certo? Então aqui nós temos mais outro exemplo, que é Moisés, como exemplo de oração, certo? Agora vamos ver, então, Davi. Vamos ver, na verdade, o tempo de Davi ali. Samuel, Davi e o rei Salomão. Samuel é o exemplo da oração de disposição, estar disposto a fazer a vontade de Deus. Samuel aprende e ensina-nos a estar dispostos a ouvir o Senhor. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Desde a sua infância, ele já aprende isso e nos ensina também. Aprendeu com a sua mãe Ana que a oração é um diálogo. Quando Ana, sua mãe, reza, ela reza de uma forma como se ela está conversando e ouvindo também a Deus. Aprendeu também com o sacerdote Eli a ouvir com disposição a voz de Deus. E aprende que interceder tem seu peso, mas tem seu preço. Então, aquele que intercede, ele tem um peso, né? Ele coloca uma importância e ajuda muitas coisas, mas ele também tem um preço, ele paga um preço, certo? Então Samuel ele vai nos ajudar a ter essa disposição a ouvir sempre a Deus. Fala que o teu servo escuta. Davi tem a oração de arrependimento. Se nós não formos para a oração com o coração arrependido dos nossos pecados, é vazia a nossa oração. Davi é chamado de rei segundo o coração de Deus, porque ele se posiciona como um rei penitente. Ele é chamado segundo o coração de Deus, não porque ele pecou, não porque ele nunca pecou, mas porque ele teve um coração arrependido, certo? Ele força que Deus pode, ele mostra essa força que Deus pode realizar nos que nele confiam. Ele mostra esse louvor que é oferecido a Deus e que Deus merece. Ele mostra também essa reverência e a honra que se devem a Deus. Ele mostra também o arrependimento sincero que se deve ter nas quedas. Davi vai mostrar também a adesão à promessa de Deus, a confiança amorosa e alegre no único Rei e Senhor. Davi é o profeta
dos salmos inspirados pelo Espírito Santo. Então, Davi, o centro dos salmos é Davi. Obviamente que existem outros salmistas, né, no livro dos Salmos, mas Davi é o seu centro. Quando nós lembramos dos salmos, a grande maioria é de Davi. E por último, nos tempos de Davi, né, ali em torno da história de Davi, Salomão, filho de Davi. Salomão é o homem que ergue o templo da dedicação para a adoração correta de Deus e ensina. Então Salomão é o homem, a oração de súplica, mas também a oração onde a oração ela precisa ter um lugar. Salomão vai nos ensinar que a oração ela precisa ter um lugar, o lugar do meu encontro com Deus, o poço, o meu quarto, a capela, a igreja, dentro do meu carro, dentro do banheiro, onde Deus fala com você. Onde Deus fala com você é um lugar. Deve haver um lugar. Há um lugar para a adoração. As gerações futuras devem ter memória das proezas do passado. Então, ele ergue o templo para dedicar às gerações passadas aquilo que as futuras precisam saber. Apoiar-se na promessa e na aliança de Deus. E levantar as mãos para o céu para suplicar por si próprio, pelo povo, pelas gerações futuras, pelos pecados, pelas necessidades de cada dia, para que Deus seja conhecido pelas nações e para que o coração do povo pertença a Deus inteiramente. E principalmente, Salomão é aquele que pede dons. Ele sabe que na oração o mais importante não é pedir riquezas, mas dons. Então, aquele que pede dons na oração, este é o verdadeiro rico em Deus. Salomão é o homem mais rico que já existiu, e ele é rico porque ele pediu sabedoria. E aqui nós vemos agora, passamos para Elias e os profetas e a conversão do coração. Primeiro, o templo, que já foi construído agora por Salomão, ele é o lugar da oração. O templo, então, é o lugar da educação para a oração, onde nós aprendemos a rezar. A igreja é onde nós aprendemos a rezar. O templo é um lugar da santidade e da glória de Deus. E essas coisas são sinais dessa santidade e glória. O templo é o lugar, é o sinal dessa santidade e dessa glória. Por isso nós devemos fazer peregrinações, festas. Os sacrifícios acontecem lá. As oblações vespertinas da tarde acontecem lá. O incenso acontecem lá. Os pães da proposição acontecem lá. Então, é tudo ali, é o centro, é o templo. Tudo apela para a oração dentro do templo. Podemos cair no erro de achar que a oração é algo somente exterior. Não, ela precisa também haver um lugar, né? E o templo ele vai nos ensinar isso. Elias, que é a oração de profeta, ou seja, a oração de falar das maravilhas que Deus nos promete, que Deus nos pertence. Elias é o pai dos profetas, dos quais procuram a Deus. Na transfiguração ele aparece como representante dos profetas, enquanto Moisés aparece como representante da lei. Na oração, Elias nos ensina que a oração do justo pode muitas coisas. O justo ele pode muitas coisas quando ele é justo na oração. A misericórdia de Deus é infinita, que a providência de Deus chega para os que confiam, que devemos acreditar na palavra de Deus sem hesitar, que Deus põe abaixo todos os deuses, que devemos estar a sós com Deus e que a oração não é fuga do mundo, mas escuta da palavra de Deus. Eu saio do mundo, eu fujo do mundo, não para fugir do mundo, mas para escutar a palavra de Deus. A oração pode ser queixa, debate, intercessão, espera, preparação para a intervenção de Deus Salvador. Eu posso até me queixar com Deus, mas eu estou falando com Deus. Eu posso até debater com Deus, mas eu estou falando com Deus. Isso ainda é oração. Não se iluda se você vem com aquela oraçãozinha, muitas vezes sem audácia. Deus ama os audazes. Deus ama os audazes, aqueles que têm audácia na oração. Aqueles que têm audácia na oração, certo? É essa oração que Deus gosta em nós. E agora nós vamos para os Salmos, que é a oração de todo o povo. Bom, para terminar aqui, nós temos mais 5 parágrafos para dizer.
Os salmos, então, ao longo da escritura, a oração foi se tornando mais profunda até chegar no Cristo, né? Os salmos, eles vão ser essa profundidade. Eles vão dar o mais profundo, vão ser o exemplo mais profundo até Cristo de oração. A oração pode ser feita em favor de si ou de outro. Dentre os livros de oração, destaca-se os salmos. Salmo significa louvor. Então, é um louvor que se faz a Deus. Os salmos nutrem e exprimem a oração do povo de Deus enquanto assembleia. Oração pessoal e oração comunitária pode ser feita como oração pessoal ou como oração comunitária. Os salmos, eles diz respeito não somente aos homens que a fazem, mas a todos os homens. Então não depende só. E ali você vai perceber que é louvor, mas muitos salmos são de queixas. Como? É o que eu acabei de falar. Audácia. Você está... Por mais que você está reclamando, mas você está reclamando com Deus. Aquilo não é uma murmuração. Entende? Não é um debate, um questionamento como se eu estivesse querendo derrotar Deus, mas como se eu quisesse algo de Deus. Eu estou buscando Deus. Sobe da Terra Santa. Abraça, esse sobe da Terra Santa, ou seja, os salmos, eles vieram dali da Terra Santa. Abraça toda a criação, recorda os acontecimentos salvíficos do passado. Então, tudo isso acontece ali nos salmos, né? Como são 150, são muitas coisas para falarmos. Estende-se aos acontecimentos salvíficos do futuro, na plenitude dos tempos. São memória das promessas de Deus realizados ou que se realizarão. E são essenciais para a oração da igreja de Deus. Certo? A divisão do saltério. O que é o saltério? O saltério é o livro em que a palavra de Deus se torna oração do homem. As palavras do salmista exprimem a obra de Deus e a resposta do homem. Cristo é essas duas coisas. Cristo é Deus e homem, 100% Deus e 100% homem. O saltério, então, vai ser dividido em 5 grupos. O livro 1, que são os salmos de 1 a 41, do 42 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106 e do 107 ao 150. No primeiro livro, foca na relação entre Deus e o indivíduo. No segundo livro, aborda a relação entre Deus e a comunidade. No terceiro livro, explora a relação entre Deus e a criação. No quarto livro, foca na relação entre Deus e a história. E no quinto livro, celebra a salvação e a restauração de Deus. Certo? Quais são os tipos de salmos que nós temos? Os salmos se expressam de várias formas, mas todas elas encontram lugar na liturgia do templo e no coração do homem. São espelho das maravilhas de Deus na história. São espelho também das situações humanas vividas. Então, espelho de Deus, espelho do homem. Podem refletir um acontecimento do passado, do presente ou do futuro, e são atuais para qualquer tempo ou lugar. E há 4 tipos de salmos: os salmos de ação de graça, os salmos de lamentação, os salmos de confiança e os salmos de sabedoria. Os salmos de ação de graças, eles expressam gratidão a Deus. Por exemplo, o Salmo 100. Né? Os salmos de lamentação, eles expressam dor e sofrimento. Por exemplo, o Salmo 22. Os salmos de confiança, eles expressam fé e confiança em Deus. Exemplo, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todos conhecem esse. Os salmos de sabedoria, ele ensina sobre a vida e sobre a moralidade. Exemplo, o Salmo 1. Certo? Então, todos esses são exemplos de salmos a ser vividos. E, por fim, nós temos as características e a qual é destinado cada salmo. Os salmos, então, apresentam características como simplicidade e espontaneidade e busca de Deus em tudo. A oração dos salmos, esses louvores, é marcada pelo louvor e pela confiança em Deus. Essa coletânea de livros, essa coletânea de salmos, de cânticos, é destinada ao culto comunitário, convidando à oração e ao louvor. Como dissemos, os salmos têm esse nome porque destinam-se a que, não importa a situação que o homem se encontre, ele deve sempre louvar. Santo Ambrósio vai dizer o seguinte: haverá coisa melhor que um salmo? É por isso que Davi diz, e muito bem, louvai o Senhor porque salmodiar é bom, para o nosso Deus, louvor suave e belo. E é verdade, porque o salmo,
É uma bênção cantada pelo povo, louvor de Deus, cantado pela Assembleia, aplauso de todos, palavra universal, voz da igreja, melodiosa profissão de fé. Está triste? Leia um salmo. Está feliz? Leia um salmo. Está deprimido? Leia um salmo. Está se lamentando? Leia um salmo. Está esperançoso? Leia um salmo. Então, sempre haverá um salmo para você poder ler. Sempre haverá um exemplo para você poder seguir, né? E aqui nós temos, então, essas duas realidades, né? Tanto o exemplo dos patriarcas, dos personagens do Antigo Testamento, principalmente esses aqui, quanto também o exemplo nos Salmos que nós podemos ver, certo? Então, nós podemos entender isso e a partir dessa oração do Antigo Testamento, chegar à plenitude dos tempos, chegar a uma oração mais profunda. Essa é a forma que nós podemos rezar pelo Antigo Testamento. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Deixa o seu comentário aqui, né? Deixa o seu comentário aqui. Vamos falar de coloca aqui a palavra Salmos para eu saber que você leu, que você assistiu esse vídeo até o final. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.